Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Graças a paz, meus irmãos. Bom dia. Todos estão bem? Nós vamos começar a nossa EBD. Vamos dar início a mais uma revista, tá bom? E à medida que eu conseguir, eu estarei passando para alguns irmãos. Nem todos os irmãos eu vou conseguir passar a revista, mas aí eu vou pedir para os irmãos, se puderem, me dar uma ligada ou mandar mensagem e a gente combina como que a gente pode fazer para os irmãos pegarem a revista. Nós entraremos agora nessa revista agora, os livros poéticos, tá bom? Livros poéticos. Hoje nós vamos estudar a lição 1. Antes disso, vamos orar, vamos colocar nossos pensamentos diante do trono do Senhor, pedir para Ele que venha nos abençoar nessa manhã. Deus, nós estamos mais uma vez diante de Ti. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado porque nós sabemos que essa manhã, Tuas misericórdias, elas têm se renovado sobre nós, sobre a nossa vida.
Obrigado porque o Senhor nos trouxe a esse encontro de leitura bíblica, de estudo bíblico, para aprendermos mais de Ti. Que através do Teu Espírito Santo nós possamos, ó Pai, aprender e gravar no nosso coração, para que possamos viver uma vida mais íntegra, mais justa e mais santa diante de Ti, Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, os livros poéticos, né, fazem parte aí de 4 livros da Bíblia, e que nós falamos que são os livros poéticos. Por quê? Porque existe beleza poética nesses livros, né? Existe arte, né? Muitas pessoas acham que Deus não tem nada a ver com as artes, mas a Bíblia vai relatar sobre as artes. Então, quando nós falamos de poesia, nós estamos falando sobre beleza. Então, quando nós olhamos para os livros de Jó, por exemplo, de Salmos e Provérbios, para o livro de Cantares de Salomão, nós enxergamos muita poesia, muita beleza, porque o nosso Deus é um Deus que se preocupa com todos os detalhes. E a Bíblia, por isso que a Bíblia é esse livro integral, né? Ela tem todos os ingredientes para que nós possamos viver uma vida justa, uma vida completa nesta terra. E para quem observa, né, muito filmes e cinemas, peças de teatros, etc., quando você vai olhar para os primeiros capítulos do livro de Jó, você vai ver muitas cenas acontecendo, cenas de ação, né, de vários tipos de cenas que parecem sim um pouco com filmes, né, dramas e outras mais. E hoje, nossa lição, nós vamos trabalhar justamente sobre o primeiro livro poético, né? São chamados também de livros sapienciais, né? É o livro que exala a sabedoria e são muito bons para o nosso andamento da nossa vida cristã. Hoje nós vamos estudar o livro de Jó, tá bom? O livro de Jó. Eu vou falar um pouco, um panorama geral deste livro de Jó, porque eu acho assim algo tremendo, né? Esse livro é tremendo para nossas vidas como cristãos. Primeiro livro ele é antigo, né? Provavelmente tem alguns comentaristas que falam que ele na ordem cronológica seria o primeiro, né? Porque ele é desse período patriarcal, né? Ele é um livro antigo. Enquanto a sua escrita, né? O autor do livro, nós temos sugestões de nomes, de 4 nomes. Eliú, que é um dos amigos de Jó, o próprio Jó. Nós temos também Salomão, que é uma possibilidade, e a outra possibilidade que é mais forte é Moisés. Então, ainda não conseguiram chegar nessa fonte exata, mas nós temos aí essas 4 possibilidades de autor desse livro de Jó. E nós, quando olhamos para o capítulo 1, capítulo 2 de Jó, nós vamos observar a questão da provação na vida de Jó. São as provações, ou seja, aquilo que aconteceu na vida de Jó, de conflito, aquilo que foi lhe tirado, aquilo que Deus permitiu Satanás tocar na vida de Jó. E aí, a partir do capítulo 3 de Jó até o capítulo 37, nós podemos ver que capítulos que vão ser desenvolvidos aí um diálogo entre 3 amigos de Jó. E Jó, lógico, tentando se defender, né, dos seus amigos. São uns amigos aí que eu espero que você nunca tenha, né? Embora muitas das vezes no nosso dia a dia nos deparamos com alguns amigos parecidos com os amigos de Jó. Mas eu não desejo isso para ninguém, tá? Ter os amigos que Jó tinha ou teve, né? E aí nós vemos na última parte do livro, então, a partir do capítulo 38, onde Deus entra em ação novamente e fala diretamente com Jó. E aí o último capítulo, né, o capítulo 41, é o capítulo aí, vamos dizer assim, da restituição de tudo aquilo que Jó tinha perdido, ou que foi permitido Jó passar. E no último capítulo
Deus, o próprio Deus, o próprio livro vai nos informar que Jó teve tudo em dobro, né? Todos os seus filhos, os filhos multiplicou, tudo multiplicou, riqueza, foi tudo em dobro que ele teve. Então Deus abençoou o final da vida de Jó mais do que o início da vida dele. Então, um panorama aí do livro de Jó, só para a gente se situar dentro do livro. E hoje nós estudaremos o primeiro capítulo, tá? Primeiro capítulo de Jó. Eu quero apenas, antes da gente iniciar o primeiro capítulo, eu vou ler para vocês o primeiro versículo, o versículo 2 e o último versículo, que a lição nos indica a ler também, tá bom? Então, Jó capítulo 1. O primeiro versículo vai falar assim, ó: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, e temia a Deus, e evitava fazer o mal. O versículo 21 vai falar assim, ó: e disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a fé que Jó tinha. Amém? Então, vamos para o primeiro ponto da nossa lição, que é justamente as características que Jó tinha. Que Jó, a Bíblia é bem clara, né? Inclusive o próprio Deus fala essas características na vida de Jó. Ele era um homem justo, íntegro. Ele andava com Deus e ele evitava o mal. Vejamos só, irmãos, um homem com 4 características que são marcantes e que devemos perseguir isso. Quando os anjos, né, saíram para se apresentar diante de Deus, um desses tipos de anjos é colocado aqui como figura de Satanás, e o próprio Deus vai falar sobre essas características de Jó. Você veio da terra, né? Você viu o meu servo Jó, que é um homem justo, um homem íntegro, temente a Deus, ou seja, observava os mandamentos, né? E evitava fazer o mal. 4 características que eu e você, eu tenho certeza que nós desejamos. Se não desejamos, nós temos que desejar ser íntegros, justos, tementes a Deus e evitar o mal. É um pacote completo, né, irmãos? Um pacote completo no sentido de vida cristã. É tudo aquilo que nós temos que perseguir como cristãos. E um detalhe aqui, irmãos, é que o próprio Deus fala isso sobre Jó. Agora você já imagina que é tão bom receber um elogio no nosso dia, né? Imagina o tanto que é importante receber elogio, né? A gente se sente, né, mais leve, né? Se sente feliz, né? Quando alguém fala que nosso cabelo tá bonito, para quem tem cabelo, né, irmãos? Ou quando, para as mulheres, né, quando alguém fala do seu cabelo ou da sua roupa, né? As mulheres ficam felizes, né? A minha fica feliz também. Então, é muito bom ser elogiado em todos os sentidos. Quando alguém elogia uma postura nossa, né? Poxa, você foi muito bem nisso, naquilo, e pontua alguma coisa, nós ficamos muito alegres. A gente começa, às vezes, até as pessoas que a gente não gosta muito, você começa a ter um outro olhar a partir do elogio. Então, você vê o poder do elogio, né? Agora, você imagina o Deus que é criador dos céus e da terra, aquele que sabe o íntimo do nosso ser, ele falar para o seu pior inimigo sobre você essas qualidades que ele falou de Jó. É tremendo, irmãos. Então a vida de Jó, ela nos inspira, pelo menos ela deve nos inspirar em relação a essas 4 qualidades que tinha na vida de Jó. Vamos repetir novamente? Ele era um homem justo, íntegro, temente a Deus e evitava o mal. Amém? Vamos buscar isso intensamente. Ter também essas características que Jó tinha na nossa vida diária. Um outro ponto que a lição vem nos trazer
é sobre aquilo que Deus permite, né? Algumas coisas é um processo natural da nossa caminhada com Deus. Deus permite, por exemplo, Deus permite que o sol venha sobre o justo e sobre o injusto. Logicamente, a bênção dele também, ele permite que alcance a casa do justo e alcança, por exemplo, o meu vizinho ou outra pessoa que ainda não caminha nos caminhos do Senhor. Então, por ser Deus justo, ele permite que o dia mau chegue. Ele permite também que o dia de provações chegue para mim e chegue para você também. E nosso próximo ponto, e nossa próxima observação dentro do primeiro capítulo de Jó é justamente esse dia inesperado, ou esse dia de provação. O que acontece quando, a gente já falou isso, né, que os anjos se apresentaram diante de Deus e foi questionado, né, a questão da integridade e da fidelidade de Jó foi questionado diante de Deus. O que o Senhor falou? Vamos ver aqui, observar, no versículo 9. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. Versículo 10. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possuiu? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possuir está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então nós vimos aqui nesse versículo 12 uma permissão de Deus. Lógico que essa permissão de Deus foi com objetivo, e nós vamos ver no decorrer da lição qual foi o objetivo de Deus permitir tamanha tragédia ou tamanhas circunstâncias negativas na vida de Jó. Certamente teve um bem. Tudo que Deus permite, irmãos, na nossa vida, como algo que aos nossos olhos é algo ruim, é algo difícil para encarar, tem sempre um propósito. Tem sempre um propósito. Às vezes na hora a gente não consegue entender, mas por que está acontecendo essa situação? Por exemplo, nós estamos vivendo agora um tempo de pandemia, né, que tem se alastrado, tem se espalhado cada vez mais, o número de vítimas aumentando cada vez mais, enfim. Todo mundo sabe o que está acontecendo no cenário mundial hoje em dia. E muitas vezes nós também, lá no fundo, nós começamos a questionar, mas por que isso está acontecendo? Será que tem alguma coisa a ver, né, com pecado e etc. E a gente começa um monte de questionamento interno. Mas certamente, irmãos, também tem um propósito. Esse tempo que nós estamos vivendo, certamente tem um propósito no coração de Deus para a humanidade. Propósito esse pode, provavelmente, de nos se arrependermos. Propósito esse, possivelmente, de nos rendermos novamente, de nos quebrantarmos novamente. Propósito este muitas vezes, para que o coração do homem se aproxime de Deus como nunca antes tenha se aproximado, para que os joelhos das nações, para que a língua das nações, aquilo que o Senhor vai falar lá em Filipenses 2 e em Apocalipse também, que todo joelho se dobrará. Quem sabe seja esse propósito? Nós não sabemos. Provavelmente seja um dos propósitos desta pandemia. Ou seja, Deus é soberano em tudo que Ele faz. Mas, meus irmãos, o que é que a lição vem nos ensinar? Ela vem nos ensinar que as más notícias não abalam a fé dos servos do Senhor. Essas notícias ruins, elas não devem abalar nossa fé, porque a nossa fé ela é alicerçada não apenas nas bênçãos do Senhor, mas é alicerçada no próprio Deus, na nossa experiência com Deus, seja pela experiência que Deus nos deu muita coisa, ou seja pela experiência que Deus às vezes não deu tantas coisas, mas Deus
tem dado o quê? A sua salvação através do seu Filho. Então, nós já temos o maior presente que a humanidade, que um ser humano pode ter, que é a salvação através do Filho unigênito de Deus. Amém? Então, as más notícias não devem nos abalar, não devem abalar nossa fé. Pelo contrário, as más notícias elas vêm para provar se há verdade da nossa fé, se a nossa fé realmente está alicerçada na rocha, que é Jesus. Se a nossa fé ela está alicerçada muitas vezes no trabalho, num bom trabalho que temos, ou num bom rendimento, numa boa renda que nós temos, ou se essa fé ela está baseada em outros bens materiais, ou se no aconchego da família, ou na profissão, etc. Então, estes momentos vêm para provar se de fato nossa fé está alicerçada no Senhor. No Senhor. A fidelidade de um crente, irmãos, ela é provada justamente nas situações adversas. Quando existem situações adversas é onde nós somos provados. Em qualquer tipo de relacionamento, né? Seja nosso relacionamento espiritual, seja conjugal, seja profissional ou outro qualquer relacionamento. Quando nós somos provados, ou seja, nos dias de dificuldade, é testado o nosso caráter, é testado nossa fidelidade. Por que Jó é essa referência de caráter e de fidelidade? Porque o Senhor permite que Satanás toque em várias áreas da vida de Jó. Toque na saúde, toca no casamento também, toque na família, né? Nos filhos, nas filhas, toca nos seus funcionários, toca nos filhos, nos bens que ele possuía, e ele possuía muitos bens, no seu rebanho, etc. Então Deus toca em várias áreas da vida de Jó, e aí a sua fé ela é provada. Jó, onde que está alicerçada a sua fé? Nos bens ou está alicerçada em mim, na pessoa de Deus? Aí o que é que ele vai falar naquele versículo que nós lemos, no versículo 21? Depois que ele pede tudo isso, ele vai falar: e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. 22. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Esta fé de Jó é uma fé inabalável, né? Sim, é essa fé que nós devemos buscar, ter essa fé inabalável, independente das circunstâncias adversas. Então Jó, ele é um exemplo a ser seguido, de integridade, de fidelidade. E muitos de nós passamos por situações parecidas. Então, assim, um exemplo, Jó é um exemplo a ser seguido, e essa vida que Jó teve de experiência com Deus, muitas vezes é a vida também que nós temos. Quantos de nós temos passado por situações, talvez não na mesma intensidade que Jó passou, mas nós temos vivido a experiência quando se trata da acusação de Satanás, ou quando se trata de intentos de Satanás contra os escolhidos do Senhor, contra os ungidos do Senhor, porque Satanás ele é atuante também. A Bíblia vai falar que ele está ao nosso redor, né? Procurando, né? Ali como um leão procurando alguém que possa tragar. Então, quem sabe Satanás não tem te acusado em algumas áreas também. A lição vai falar assim, pode-se perceber que muitas situações são semelhantes aos dias atuais, que Satanás continua procurando desviar da verdade, continua buscando enganar principalmente aqueles que são servos fiéis a exemplo de Jó. O que Satanás tentou justamente diante de Deus foi mentir, né, sobre o caráter e sobre a fidelidade de Jó. Tentar destruir Jó através de uma mentira, né? E muitas vezes nós caímos nessa, entre aspas,
nessa pegadinha de Satanás. Quantas vezes, às vezes, o diabo ele tem te acusado, né, ou muitas vezes de não ser um bom esposo, ou um bom servo de Deus, ou uma boa filha, e muitas vezes você coloca isso na sua mente, você vive como se isso fosse verdade. Muitas vezes você é uma boa filha, você é uma boa esposa, um bom esposo, mas você acredita, né? Quantas pessoas não conseguiram ainda se perdoar porque fez um erro, né? Cometeu um erro lá no seu passado, né? E não conseguiu aceitar o perdão em Deus, né? Através do Filho Jesus Cristo, não conseguiu ainda aceitar que Deus o purificou de todo pecado, de toda injustiça, através de Jesus Cristo. E esse tipo de pecado, muitas vezes, a pessoa leva para uma vida toda, né? Esse tipo de pecado, não, esse tipo de acusação, aliás, esse tipo de acusação a pessoa leva e ela não consegue mais ter uma espiritualidade sadia, no sentido de ser intenso no reino de Deus, na obra de Deus, porque muitas vezes ela traz essas marcas do passado, em que Deus já falou que limpou todo esse passado, apagou todo esse passado, mas a pessoa não consegue esquecer. Isso é o que? Novamente Satanás fazendo aquilo que ele tentou fazer a Jó, acusando na sua mente. Ô irmãos, não tem nada pior do que uma acusação que não é as outras pessoas que estão acusando, é o próprio, você sente que o próprio diabo está te acusando, que você não é herdeiro com Deus, que você não é filho. Não existe nada pior na vida do crente do que a acusação de Satanás querendo te tirar da presença de Deus, em detrimento de tudo aquilo que você fez no seu passado. Portanto, queridos, eu não sei quem tem passado algum histórico assim de acusação de Satanás, mas olhe para a experiência de Jó, veja através da experiência de Jó que Deus não o acusa, pelo contrário, Deus ele tem para falar para Satanás que você é filho e que você é filha, escolhida de Deus e amado por Ele. É isso que Deus tem para falar diante de Satanás. Então não permita nenhum tipo de acusação de Satanás, se você entende que você é livre em Deus através do sacrifício do Filho Jesus. Amém? E para os nossos dias atuais, muitas pessoas hoje têm deixado a fé de lado e voltado para o materialismo, que assume muitas formas. Mas sua crença maior é que os bens são o nosso bem maior. As coisas materiais têm recebido um valor maior do que devem ter. Os que acumulam grandes fortunas são símbolo de sucesso e de fidelidade. Deus fica reduzido em importância, servindo só para assuntos espirituais, e tem-se visto muito erro de julgamento em termos de espiritualidade. Isso realmente tem acontecido nos nossos dias, né, irmãos? Muitas vezes nós somos avaliados pelo aquilo que nós temos, né, na conta poupança, né, naquilo que nós temos como bens, né? Mas a espiritualidade de um cristão jamais ela pode ser vista por esse lado material. Não que Deus não tenha o prazer de abençoar os seus filhos, eu creio que Ele tem. Não apenas o prazer, mas Ele tem abençoado os seus filhos, eu creio nisso também. Mas não é um parâmetro, não é a medida de uma espiritualidade baseada em Deus, uma espiritualidade sadia, os nossos bens. Eu já vi muito isso dentro de igrejas, né? As pessoas que tinham muito, né, ou que ajudavam mais, né, financeiramente, agora estou falando, elas gozavam de um prestígio maior, né, por parte do pastor, da liderança. Isso é uma espiritualidade errada, né? É uma forma de se viver o reino de Deus errada, baseado naquilo no recurso que a pessoa tem. E Jó, ele também é um exemplo disto, né, desse assunto que nós estamos falando, porque Jó ele era um homem rico, era um homem dos mais ricos ali, e depois que Jó passa por essas provações, onde ele perde todos os seus bens, né,
ele mesmo assim não amaldiçoa Deus, ele continua com o coração íntegro, né? Inclusive o conselho da sua esposa era para que ele, abandone esse Deus. Você viu que ele tirou tudo que você tinha, tirou sua família, tirou todos os seus bens, por que você ainda continua fiel? Eu quero dizer para você, irmão, eu não sei, o meu irmão, minha irmã que está assistindo esse estudo, eu não sei se o seu coração, no seu coração também tem esse mesmo sentimento que pairava, que estava no coração da esposa de Jó. Eu não sei se o seu conselho é igual a esse, mas eu quero que você saiba uma coisa: Deus, ele não muda no seu caráter. Então Deus não nos dá nada para que nós possamos o amar mais. O objetivo que Deus nos dá, recursos, bens materiais, não é para que ele venha comprar o nosso coração, para a partir daí então nós possamos amá-lo mais ou adorá-lo mais. Nada disso. Deus nos dá os bens materiais apenas porque isso faz parte da graça comum, apenas porque o desejo dele é de nos fazer feliz, apenas isso. E não é apenas para nós que ele dá esses bens materiais, ele dá para outras pessoas também. Quantos de nós não temos pessoas próximas de nós, né, que muitas vezes têm mais recursos do que nós e não servem a Deus? Então, é um exemplo claro da graça comum, que Deus alcança o justo e o injusto. É lógico que por amor aos seus filhos, como Deus é um pai bondoso, o desejo dele é de nos abençoar. Mas entenda isso, muitas vezes aquilo que você pede de bem material não vai chegar até você. E você deve ter a mesma fidelidade e a mesma espiritualidade que tinha Jó. Porque a fonte da sua espiritualidade é o próprio Deus. Não aquilo que Deus tem em suas mãos, mas o próprio Deus. Amém? Então, irmãos, essa é a primeira lição, né, sobre o homem chamado Jó, né? Nós vimos aqui um exemplo de um homem íntegro, de um homem justo, não apenas justo na justiça humana, mas justo porque ele buscava os mandamentos, porque ele buscava obedecer os mandamentos do próprio Deus. Um homem temente a Deus, que respeitava Deus, e um homem que evitava fazer o mal. E que apesar de todas as adversidades que ele enfrentou em qualquer área da sua vida, seja na área financeira, seja na sua espiritualidade, seja na família, ele decidiu continuar sendo íntegro, continuar sendo justo, sendo temente a Deus e evitando fazer o mal. Que este possa ser o nosso modelo de espiritualidade, que este possa ser a nossa busca intensa todos os dias. Evitar fazer o mal, buscar a Deus, ser íntegro, ter um coração justo diante de Deus e diante da sociedade em que vivemos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, nós colocamos mais uma vez nosso coração diante de Ti. Senhor Deus, obrigado porque o Teu Espírito Santo tem nos ensinado nessa manhã. Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, ter uma vida cada vez mais íntegra, cada vez, ó Pai, mais reta diante do Senhor. Senhor Deus, que nós possamos, ó Pai, exalar essa vida, Senhor Deus, onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, onde, Senhor Deus, nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós possamos ser reino de Deus, representantes, ó Pai do Senhor, como luz deste mundo. É isso que nós queremos como cristão, nessa geração. Deus, no nome do Senhor Jesus, Senhor Deus, que nosso coração ele não venha, Senhor Deus, ser vaidoso, que nosso coração ele não venha ser um coração que está, Senhor Deus, intencionado apenas para receber algo do Senhor, bênçãos materiais, mas que nosso coração ele possa amar o Senhor, apesar de qualquer circunstâncias. Senhor Deus, que nesses dias que nós vivemos, ó Pai, que são dias de dificuldades, dias, ó Pai, em que muitas pessoas estão perdendo, Senhor Deus, seu trabalho, seu emprego, pessoas, ó Pai, que estão desesperadas por percas familiares, ó Pai, que esses dias não venham, Senhor Deus,
que não venha, Senhor Deus, de alguma forma impactar a nossa espiritualidade, ó Pai, para o materialismo, para aquilo, Senhor Deus, que não é espiritualidade sadia, Senhor Deus, mas que nós venhamos, ó Pai, nos apaixonar cada vez mais pelo Senhor, Senhor Deus, pela Tua obra, Senhor Deus, através do Teu Filho Jesus, que nós possamos, ó Pai, perseguir, Senhor Deus, essa espiritualidade baseada, Senhor Deus, naquilo que o Senhor é. E o Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é misericordioso, as suas misericórdias elas não têm fim. E o Senhor é fiel. Senhor Deus, a tua fidelidade também permanece de geração em geração. Que nós possamos, ó Pai, amadurecer nossa espiritualidade. Que não venhamos, ó Pai, ser como crianças, ó Pai, birrentas. Senhor Deus, de que oramos, ó Pai, quando orarmos a Ti e não formos atendidos, ó Pai, da forma que queremos, nós possamos continuar a nossa fé, continuar fortalecendo a nossa fé no Senhor. No nome de Jesus eu te agradeço mais uma vez. Amém e amém.